Olá, o Bate-Papo na Saúde hoje está na Fundição Progresso, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, e hoje a gente vai conversar sobre políticas públicas de agroecologia. A minha convidada no primeiro bloco do programa é Michela Calaça, assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Michela, que prazer estar com você aqui, que bom poder conversar com você nesse congresso enorme, né? O prazer é todo nosso. Para a gente da Secretaria-Geral da Presidência é fundamental participar de espaços como esse, que dialogam sobre saúde, agroecologia e sobre como a ciência pode contribuir para que a gente melhore o país que a gente vive. Michela, a soberania alimentar é algo que vai tocar várias áreas na vida das pessoas, a economia do país, enfim, ela não pode ser subestimada de forma nenhuma. Como é que a Presidência da República hoje trabalha com a ideia da agroecologia, se reunindo com movimentos, de que forma acontece esse diálogo hoje? Na Secretaria-Geral, a gente tem um conselho e uma comissão que são fundamentais para esse debate. Nós temos o CONSEA, né, que é um conselho ligado direto ao presidente Lula, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e temos a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, esses dois espaços são espaços que o governo dialoga com a sociedade civil, movimentos sociais, academia, que estão dizendo que a fome não é algo que você resolve só transferindo renda e dando comida. Isso é importante, a gente vai fazer, está fazendo, né? Isso é urgente, mas se constrói numa estratégia de soberania alimentar, que é ampliar a produção a partir da agroecologia, com reforma agrária, com a ação dos vários ministérios. Então, enfrentar a fome, construir soberania alimentar, para nós, na Presidência da República, nesse terceiro governo Lula, é uma tarefa de toda a esplanada, em todas as áreas. A saúde, o meio ambiente precisa enfrentar esse tema rumo à soberania alimentar, e a gente entende que esses dois pilares que a gente tem, que é o CONSEA e a SINAPO, são fundamentais para esse debate. Até porque isso reforça o que eu estava dizendo inicialmente, né? Porque é uma pauta que vai permear várias áreas da vida da sociedade, a própria movimentação econômica do país passa por aí. Agora, ontem, a gente está gravando aqui no segundo dia do Congresso, ontem foi instalada a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Como é que ela vai atuar? Ela retorna depois de alguns anos retirada do escopo do governo federal. Como é que ela vai atuar e qual a importância da instalação que foi feita aqui ontem diante de tanta gente, né? É fundamental instalar aqui, junto com 5.000 pessoas que debatem agroecologia em vários lugares. Então, na academia, tem movimentos sociais, né? Você tem ONGs ambientalistas. Então, e que são o público que compõe a SINAPO. Então a comissão, ela montada dessa forma, né, com participação da academia, dos movimentos sociais, das ONGs ambientalistas, da produção orgânica, ela tem o papel de, junto com vários ministérios da esplanada, então acho que isso é bem importante. São mais de 24 órgãos que estão na Comissão Nacional de Agroecologia para pensar esse desenvolvimento. Então o papel dela é fazer esse debate. Não só de pensar como que atua sobre as políticas nacionais, mas também as pessoas que estão lá atuam nos seus territórios. Então, como que a gente pensa a política nacional, mas como que a gente desce isso para os estados, para o município e transforma a agroecologia não só uma política nacional, mas enraizada no território, porque é de lá que ela nasce. Então, o Estado precisa fortalecer também essas experiências lá no território. Você está falando essas coisas e está me vindo assim à cabeça uma percepção que eu tive em algum momento estudando a agroecologia, né? Que a agroecologia não é só uma forma de plantar. E às vezes eu conversando isso até com outros jornalistas, para quem não está envolvido no tema, parece tão complexo entender o que é agroecologia, mas a sua fala, quando ela traz essa reunião de várias áreas do governo federal, ela já dá um sinal disso. Eu queria que você explicasse para quem está em casa, assistindo a gente, que não sabe o que é agroecologia, a importância de se discutir, como é que o governo federal hoje interpreta esse movimento, a academia, tudo que está envolvido nesse processo agroecológico que pode, de fato, trazer a proposta de uma nova forma de entender o país e os processos sociais? Tem um teórico da agroecologia que ele vai dizer que a agroecologia é
ciência, movimento e prática. E tem outro que eu lembro que foi uma das primeiras coisas de agroecologia que eu li, e que ele dizia que fazia o mestrado e estava uma época muito seca e ele passava por um lugar e via que tinha um lugar muito verde, ele foi lá conhecer. Nessa descrição ele foi conhecer um espaço de produção tradicional de um povo indígena no México. E aí começou a estudar, era um ecólogo, ele começou a estudar como que aquilo ali, naquela seca enorme, se mantinha verde. Então, a agroecologia ela começa aí, a ciência olhando para uma forma tradicional de produção. Só que a produção de alimentos, ela não é só plantar, colher, distribuir, ela tem uma junção de problemas que ela enfrenta num país como o nosso, seja a questão agrária e fundiária, a defesa do território, as questões climáticas. A agroecologia é resposta para as questões climáticas. Então, não é mais possível olhar a produção de alimentos sem olhar quem precisa desse alimento na cidade. Como que a gente vai produzir, responder às crises ambientais, como que a gente vai produzir e responder às crises sociais, como que a gente vai, com a agroecologia, a partir dessa experiência, valorizar a organização do povo para responder seus próprios problemas. Então, assim, a agroecologia sustentável e permanente, né? Vai além de um governo, vira uma questão, uma proposta de Estado, né? Ela precisa ser uma política de Estado, né? E aí a saúde, como não ter nada a ver com isso? Tem tudo a ver. Seja porque esse modo de produção melhora a vida de quem produz, de quem consome, mas seja porque ela é uma aposta na saúde e não na medicalização, mas uma aposta da promoção da saúde. São processos assim que também me trazem uma outra questão da agroecologia, que é a não hierarquização dos saberes, né? Então, assim, a academia dialogando com o agricultor, entendendo que ambas as partes têm muito a oferecer e fortalecer esse movimento, né? E pensando no governo federal como uma instância máxima de poder do Estado, né? Como é que o governo federal lida com essa não hierarquização dos diálogos, né? Como é que se traz para dentro da estrutura do governo uma escuta para poder implementar políticas, porque de fato é necessário que haja políticas, né? Então, como é que é esse processo, Michela? Eu acho que o nosso presidente é o símbolo disso. O presidente Lula e o nosso ministro Márcio Macedo, eles escutam. Foram eleitos, né? Ele foi eleito, escolheu sua equipe, mas ele entende que a reconstrução do Brasil, e por isso que o nosso lema é União e Reconstrução, que a reconstrução do Brasil perpassa por esse diálogo. A gente não sabe tudo, a gente não está no território, muitos de nós viemos dos territórios, né? E viemos para o governo federal. Você vem do movimento, né? Eu venho do movimento, mas isso não significa que eu sei tudo que o movimento pensa hoje. Então, esse diálogo é fundamental para fazer avançar. Então, por isso que, veja, já no primeiro dia, o presidente Lula reestabeleceu o Conceia. E a gente foi criando vários processos de restabelecer as várias comissões e conselhos que tem por toda a esplanada. Porque dialogar, ouvir e ouvir o contraditório. Acho que isso é importante. A gente tem uma opção pela agroecologia, por entender que ela é importante, pela produção de alimentos saudáveis, mas a gente também quer ouvir o contraditório, quer construir junto e não é uma conversa só entre nós, é uma conversa com o Brasil. E o Brasil é diverso e a agroecologia comporta esse diálogo entre a diversidade. Então, acho que para a gente é o caminho, não é só... É uma estratégia de governo. Ouvir, fazer dialogando, construir junto. Eu entendo que é uma estratégia desse terceiro governo do presidente Lula. Michela, infelizmente a gente tem que concluir esse primeiro bloco do programa, mas eu quero te agradecer muitíssimo a sua presença com a gente aqui no Bate-Papo na Saúde e torcer para esse movimento continuar crescendo, a agroecologia continuar ocupando os campos, os espaços, né? Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando sobre políticas públicas de agroecologia. Não vai sair daí que a gente volta rapidinho. O
Bate-Papo na Saúde está de volta, ainda conversando sobre políticas públicas e agroecologia. Nesse bloco, o nosso convidado é Márcio Mendonça, coordenador do Programa de Agricultura Urbana da SPTA e membro do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro. Márcio, que bom ter você aqui com a gente hoje nesse evento grandioso que está se discutindo a agroecologia de todas as formas, né? De todas as maneiras. E aí parece estranho para quem não está no universo da discussão da agroecologia, talvez, fazer uma produção agroecológica no centro urbano. A gente sempre imagina essa produção em larga escala, no campo, né? Longe da cidade. Eu queria começar, para a gente falar do beabá, assim, dessa pauta, da agroecologia urbana e políticas públicas, em quem são os atores que estão envolvidos com essa produção, assim, quem é esse produtor da agricultura urbana? Bom, antes de mais nada, né, a gente talvez pense, né, ou tenha pensado por muito tempo a agroecologia, né, nos espaços rurais, né? Mas, de fato, né, o tema da agricultura urbana, da agroecologia, né, dentro das cidades, né, ele tem cada vez mais, né, tomado as discussões, né, e aparecido, né? E a agroecologia no espaço urbano, ela vai acabar tendo diversas dimensões, né, e diversas pessoas, diversos atores, né, envolvidos. Então tem tanto gente, né, que vem das áreas rurais para os centros urbanos e acaba reproduzindo, né, suas histórias de vida, seus meios e tudo mais, né, nas áreas urbanas, fazendo roças, né, em pequenos cantos, em terrenos pequenos e até áreas rurais, né, que foram incorporadas às cidades e agricultores familiares, agricultoras familiares, né, até uma outra escala, que é uma escala do urbano de pequenos espaços, vamos chamar assim, né? Então, dentro dos apartamentos, das casas, nos quintais, nas favelas, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme, né, de agriculturas urbanas, né? Até agriculturas urbanas que estão dentro das escolas, dos espaços institucionais, né, e que cumprem funções diversas, né? E de que maneira isso é discutido enquanto política pública? De que forma o Estado pode apoiar essa produção e com que objetivo também, né? De que produção a gente está falando? Então, a agricultura urbana, ela é um tema mais recente, né? E a gente pensa políticas públicas, né, para a agricultura urbana, em primeiro lugar, dentro de uma localização de agricultores e agricultoras familiares, né, então que acessam as políticas de agricultura familiar e estão no contexto urbano, né, então isso já tem uma área de abrangência, né, das políticas públicas para a agricultura urbana. Mas tem toda uma outra gama de pessoas, né, que acabam não conseguindo acessar as políticas de agricultura familiar, né, dentro dos espaços urbanos. Então tem uma demanda, né, de construção de políticas específicas para a agricultura urbana, né, que estão em processo de construção, né, tanto nos municípios, nos estados, quanto no âmbito federal, né. O que tem acontecido são lançamentos de programas, né? O governo federal atual tem um programa de agricultura urbana, né? Mas a gente não tem uma construção de uma política que abarque os campos da saúde, o campo do abastecimento, né? O campo da educação. Então a gente precisa ainda, né, construir uma política mais abrangente, né, e que consiga conjugar e fazer interagir, né, os diversos setores, né, que estão envolvidos com a agricultura urbana, de fato, né? O campo da assistência social, né, o atendimento social, né? Então tem muitos campos possíveis, né? E a gente tem poucas políticas ou um começo de construção de políticas públicas para atender a agricultura urbana. E como é que esse diálogo está acontecendo aqui no Congresso Brasileiro de Agroecologia? O que você tem na programação hoje que foca nessa agricultura urbana e em formatação e formulação de políticas nesse sentido? Então, a gente tem um barracão de agricultura urbana acontecendo no Congresso Brasileiro de Agroecologia, promovendo debates, né, diversos no campo da agricultura urbana. A gente tem um diálogo com o governo federal, né, no sentido de reconstruir, né, porque houve um debate em governos anteriores na construção de políticas de agricultura urbana, né, por dentro do Conselho de Segurança Alimentar, CONSEA, né. Com o desmonte do CONSEA, essas políticas foram deixadas de lado. Então a gente precisa retomar isso, né? Então aqui no Congresso Brasileiro de Agroecologia, né, a retomada do barracão de agricultura urbana, a gente tem um coletivo nacional de agricultura urbana, né, que é uma rede, né, articulada, a Articulação Nacional de Agroecologia, né,
que está promovendo esses debates, está coordenando esse barracão e está fazendo um debate com os diversos ministérios, o MDA, o MDS, né, no campo da construção das políticas de agricultura urbana. Agora, a agroecologia, ela envolve muitos movimentos sociais, né, antimachistas, antirracismo. Como é que isso se dá dentro da proposta da agricultura urbana, também pensando nessa mobilização da liberdade, né? De se produzir o que se come e de se ser o que se é, sem uma intervenção do Estado, ou seja, a construção de políticas públicas que promova esse diálogo entre movimentos e também na produção de alimento. Eu acho que tem esse elemento, que é o elemento da produção do alimento e do abastecimento, que anda no campo da segurança alimentar e nutricional, né? Acho que esse é um elemento muito forte e talvez tenha sido o primeiro elemento que trouxe o tema da agricultura urbana, né, para as discussões mais amplas. Agora, tem um outro campo que eu acho que a agricultura urbana traz para a reflexão da agroecologia, que é muito importante, que é o campo do direito à cidade. Né, que é o campo da ocupação da cidade, né, como a gente ocupa essa cidade, né, e o direito ao morar e ao plantar nessa cidade, né, que cada vez mais a gente vem perdendo, né, os espaços de produção dentro da cidade. Então a gente tem direito a usar essa cidade e a usar a cidade não só para moradia, não só para, né, para o comércio, mas a gente tem o direito a usar a cidade para produzir alimentos e para lidar com o ambiente, com a natureza, né, de outras formas. Né. Então a agricultura urbana, acho que ela traz esse elemento de reflexão, né, do direito à cidade, dos planos diretores para dentro da agroecologia. Né? Márcio, quando a gente pensa em soberania alimentar, uma questão muito importante e focal é a questão da regionalização da alimentação, né? O potencial de você realmente poder produzir o que se come de acordo com a cultura local, de acordo com a agricultura local, né? E de que maneira, na medida em que a gente vai se tornando sempre cada vez mais um país urbanizado, né, se discutir a agricultura orgânica urbana faz parte desse contexto da soberania alimentar e de regionalização, né? Claro, e eu acho que tem uma coisa muito interessante relacionada a essa coisa das culturas alimentares, né, das tradições locais relacionadas à agricultura urbana, porque na agricultura urbana, nas cidades, né, a gente tem gente vinda de diversas regiões. Então acaba que a gente tem, né, uma grande mistura, né, dentro das cidades. Então o pessoal que vem mais do Nordeste vai trazendo as suas bagagens culturais, os seus alimentos, né, e reproduzem isso dentro da cidade. As pessoas que vêm mais do interior, né, de algumas regiões do país vão trazendo. Ao mesmo tempo que essas culturas que vão sendo trazidas e chegando na cidade, elas vão se mesclando, né, com o que é a cultura local. Né? Então, na verdade, na cidade a gente acaba tendo uma riqueza e uma diversidade, né, alimentar e, né, que envolve, né, os processos de produção de alimentos muito grandes, né? E eu acho que isso é muito bacana também, porque traz para o diálogo com as pessoas que moram na cidade, né, o resgate das coisas da terra, né? E aí o resgate das coisas da terra, tanto da terra daquele lugar, quanto da terra de quem veio de outros lugares para esse espaço, né? A gente está no meio do congresso e o som vindo de todos os lados e que bom, né? Que bom que está esse movimento, que bom esse congresso sendo realizado num centro urbano, trazendo a atenção da cidade para essa questão, né, Márcio? Porque, na verdade, quem mora no campo já tem os desafios postos pela produção agrícola muito claros, né? Acho que precisa ser trazido para dentro dessa discussão essa população urbana e que cada vez mais precisa fazer parte disso, né? E aí, queria trazer um tema que, não sei, foge um pouquinho aí da agricultura, talvez, e aí você me corrige se eu estiver enganada, mas as agroflorestas também têm se colocado como uma proposta importante no combate a essas questões climáticas que a gente está vendo cada vez mais evidentes, né? Em que medida pensar em outras formas de promover a agricultura e a agrofloresta e tudo que a gente possa ver como proposta diferenciada do que está posto como dominante, né? É importante para a gente pensar na saúde, na construção de políticas e também na manutenção do meio ambiente. Bom, é super interessante a questão que você traz, não só da agrofloresta, mas a questão das relações de campo e cidade, né? Porque por muito tempo, né, a cidade foi consumidora daquilo que era produzido num espaço
fora, né? Então, sempre uma dicotomia entre campo e cidade e a ideia de construir pontes entre campo e cidade. Essa ideia, é claro que ela segue válida, né? Mas quando a gente começa a trazer o tema da agricultura urbana para o debate, é interessante porque não é só pensar como que a produção de um lugar distante chega na cidade, mas é como que a produção agrícola está imbricada dentro da cidade e como que as pessoas elas se aproximam mais, né, da produção agrícola, não só viajando para ver o campo, mas no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Então esse é um primeiro elemento. O outro elemento que, né, é interessante com relação às agroflorestas, e aí eu vou trazer as agroflorestas para dentro da cidade, né? É que como dentro da cidade os espaços de produção normalmente são menores, são espaços mais reduzidos, né? E são pessoas que acabam tendo outras atividades, né, econômicas, atividades de, né, de ocupação. Quando a pessoa tem um espaço para plantar, ela quer plantar de tudo, né? Então é a otimização do espaço, né? Combinando o máximo de plantas e de diferentes alturas, de diferentes, né, tipos. Então, quer dizer, os sistemas agroflorestais acabam adentrando os quintais urbanos, né? Justamente por essa característica. Quanto de ganho que você tem no seu bem viver, né? As pessoas querem plantar tudo ao mesmo tempo, e tudo no mesmo tempo e no mesmo lugar, né? Então, os sistemas agroflorestais que combinam, né, plantas de diferentes estratos e tudo mais, eles adentram, né, os quintais das casas, né? E aí cumpre uma função importantíssima, porque uma coisa é a gente pensar uma agricultura horizontal, né? Quer dizer, uma agricultura... Outra coisa é você pensar uma agricultura em escalas, né, mais verticalizada, onde você tem as funções da agrofloresta, né, que cumpre um pouco mais a função da floresta dentro da cidade. Então, cumpre um papel ambiental importantíssimo, né? Tanto dentro das áreas de produção, nos quintais, tudo mais, quanto nos bordos, né, e nas áreas de amortecimento das unidades de conservação. Aqui no Rio, por exemplo, né, a gente tem algumas unidades de conservação e a gente tem muita agricultura que faz justamente, mitiga, né, a pressão do crescimento urbano para cima dessas unidades de conservação, fazendo uma agricultura mais agroflorestal, né, mesclando, como se fosse uma gradação para chegar nas unidades de conservação e nas florestas. Mas para a gente concluir, eu acho que a gente precisa falar de solidariedade, né? Porque quando a gente pensa em agricultura urbana, principalmente, e políticas que incentivem essa agricultura, a gente pensa aí no PNAE, por exemplo, que tem uma força enorme, né, de mobilizar uma cadeia de acontecimentos que confronta a fome no país, né? O quanto que de solidariedade a gente pode incentivar através de políticas que incentivem, que promovam a agricultura urbana? Eu acho que sim. O PNAE, né? O PNAE, eu diria que assim, traz o potencial do abastecimento das cidades com muita força, né? E a gente tem um potencial de que parte desses alimentos oferecidos nas escolas sejam produzidos pela agricultura urbana, né? E aí facilita muito outras funções do PNAE, né? Porque o PNAE não é só entrega de alimentos e distribuição para os alunos, mas o PNAE também prevê, né, que os alunos compreendam que agricultura é, de onde vêm esses alimentos. E quando você tem produtores vizinhos às escolas, né? Então você estabelece essas redes, né? Mas além do PNAE, né, a gente tem o PAA, que é um programa interessantíssimo, né, dentro das cidades, para justamente fortalecer esses elos de solidariedade, né, justamente porque você está recebendo alimentos, distribuindo para quem mais precisa, né, nas cidades. Na época agora, recente da pandemia, né, a gente teve muitas iniciativas de agricultura urbana se mobilizando, né, para tanto distribuir os alimentos que produziam, quanto trazer mais alimentos vindos de fora da cidade e fazer a distribuição. Então a agricultura urbana ela acaba se tornando um elemento construtor de redes de solidariedade dentro da cidade com muita força. E um último aspecto que eu queria destacar aqui, né, com relação às solidariedades da agricultura urbana, é que eu acho que também o próprio espaço de produção, né, como um espaço coletivo, né, de reflexão, né, de produção, né, quer dizer, as hortas comunitárias, as hortas escolares, quando você envolve, né, responsáveis, né, mães, pais, a comunidade escolar, então você acaba criando espaços de troca, sabe, em que as pessoas podem, né, plantar juntas, depois distribuir os alimentos e pensar outras ações mais, né? Então, eu acho que a agricultura urbana, ela nesse campo aí, né, das solidariedades, da construção de relações, ela tem um papel muito forte para cumprir. E que progrida, né? Que se chegue a todos os cantos, porque afinal de contas a alimentação saudável nunca é demais, né, Márcia? Márcia, obrigada pela sua participação no Bate-Papo de hoje. Prazer conversar com você. O Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se encontra pela grade do Canal Saúde, sempre com um assunto interessante e relevante para você. Até a próxima.